Agora, dito isso, senhor Arthur Quesada, eu não gosto, cara, de usar termos que, que sejam muito... Porque o esporte, cara, o esporte ele tem... Você tem sempre um adversário, né? Você tem sempre um outro time que também quer ganhar e tal. Mas na circunstância, foi uma das grandes amareladas barra pipocadas da história que eu vi no futebol, cara, o Borussia Dortmund nesse final de semana. O que aconteceu, velho? E aí eu acho que a palavra pipocada nem entra tanto, porque amarelada cai muito melhor, né? Com a questão de Sério? ser Borussia Dortmund. Cara, assim, o Borussia Dortmund tinha tudo, André. A faca e o queijo na mão para vencer essa Bundesliga. O Bayern de Munique enfrenta o momento e atravessa um dos piores momentos da história recente do clube. Última rodada, Borussia Dortmund na liderança, precisando de uma vitória simples em casa, no Signal Iduna Park, para mais de 81 mil torcedores. Aliás, a festa da torcida do Borussia Dortmund antes do jogo e durante o jogo, e até mesmo depois do jogo, os aplausos, mesmo com essa derrota no título, né, na questão do campeonato, foi muito bonito e a torcida do Borussia Dortmund sempre representa. Essa é a grande verdade. O problema é que o time acabou uma das maiores decepções, se não a maior, André, da história do clube. Porque o sentimento de enfrentar o Mainz, que vamos combinar aqui, desculpe o trocadilho ousado, mais ou menos, viu? Bem mais ou menos. Aliás, vinha de 4 derrotas seguidas o Mainz. O Mainz não estava ganhando de ninguém. Do jeito que foi, o Mainz abrindo 2-0 e o Borussia Dortmund correndo atrás do resultado, enquanto do outro lado o Bayern de Munique estava vencendo, depois teve um empate e com um gol aos 88 minutos do Jamal Musiala tirou esse título do Borussia Dortmund. O sentimento que foi, realmente foi uma das maiores decepções da história do clube, se não a maior, como eu disse, até mesmo mais decepcionante, viu, André, do que aquela final de 2013 em Wembley, a final alemã, né, entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, porque ali foi uma grande decepção, mas, pô, uma final, um jogo contra um adversário muito difícil, aliás, um dos melhores times, uma das melhores equipes do Bayern dos últimos tempos, e aí estava tudo na mão do Borussia Dortmund, o time acabou entregando. Agora, tem uns fatores aí que a gente precisa esclarecer, né? Esse time do Borussia Dortmund é muito jovem e tem várias promessas que daqui a pouquinho a gente vai ver nos grandes do futebol mundial, assim como foi, por exemplo, o Haaland, e assim como tem sido, né, o desenvolvimento do Borussia Dortmund ao longo dos últimos anos. Nós estamos falando aí de ADM, o próprio Malen, o Brandt, que é um excelente jogador, o Bellingham, que está para ir para o Real Madrid. Enfim, todos esses jogadores ainda são muito jovens. E, de fato, esses caras sentiram a pressão, não só de poder ser campeão, mas de quebrar essa hegemonia do Bayern de Munique, que agora já dura 11 anos. O Bayern de Munique conquistou o seu 33º título da Bundesliga. Você ficou surpreso, André? Muito, muito, cara. Porque, assim, aliás, quando eu recebi o alerta que o Borussia Dortmund tinha empatado o jogo, eu falei, não é possível. Eu tava fora. E aí eu falei, não é possível, não é possível, não é possível. Isso não aconteceu. Eu custei acreditar. E só falei aqui em regulamento na sexta-feira passada, que falei, olha, se o Borussia Dortmund empatar e o Bayern de Munique ganhar, o Bayern vai ser campeão por conta de saldo de gols, porque o desempate é no saldo, não é em número de vitórias. Mas falei só pra constar, sabe? Falei só pra constar, porque eu não acreditava, mesmo sendo time jovem, mesmo sendo, não acreditava que o Borussia Dortmund pudesse dar essa entregada. E assim, o campeonato alemão, cara, tá no momento e você sabe bem melhor, porque você é o cara da TNT Sports que cobre a Alemanha, que tá sempre lá na Alemanha, apesar de morar em Portugal. Pô, a gente transmitiu aqui, na época da TV Esporte Interativo, nós transmitimos acho que umas 3 ou 4 temporadas de campeonato alemão, de Bundesliga. Cara, era uma época que o Borussia chegava, o Hoffenheim chegava, o Werder Bremen em outra época chegou, o Stuttgart foi campeão aí nesse Wolfsburg. o Wolfsburg. Então, assim, cara, a gente teve algumas, né? E agora não tá tendo nem quando chega na última rodada com o time só dependendo dele pra ser campeão. É. Numa rodada, ou numa temporada, Arthur, que foi caótica pro Bayern de Munique. Assim,
Pô, o técnico que chegou pra ser técnico do Bayern por 15 temporadas foi demitido no meio. O Oliver Kahn, eu tava vendo agora, ele não foi nem... É, Não deixaram ele ir na festa depois do jogo. Teve isso? teve. E assim, ó, só para complementar a temporada do Bayern, você falou que está sendo desastrosa, está sendo uma bagunça, e ela continua, tá? Essa bagunça continua depois do título. Porque o Bayern de Munique, assim que bateu o campeão, o Bild, né, que é um dos principais veículos na Alemanha, já divulgou que o Salihamidzic, o diretor esportivo, e o Oliver Kahn foram demitidos. Ou seja, mesmo ganhando o título, esses dois, pela lambança que fizeram, né? Porque o Bayern de Munique trocou o treinador, André, falando o seguinte: ó, nós vamos mudar agora, porque a gente está com medo de perder a tríplice coroa, que era a Copa da Alemanha, a Liga dos Campeões e também a Bundesliga. Os caras perderam os outros dois e quase perderam a Bundesliga. E aí foram mandados embora. E o que aconteceu com o Kahn, que foi assim, a gente não sabe exatamente como que rolou a discussão, tá? Mas quando o Rainer, o presidente do Bayern de Munique, foi mandar o Kahn e o Salihamidzic embora, e essa reunião aconteceu antes do jogo, parece que deu um soco na mesa, enfim, proferiu palavras que eu não vou ficar aqui falando em alemão, até porque o teu alemão é muito melhor que o meu, né? Até por causa disso. Proferiu palavras desagradáveis ao Rainer, e o Rainer falou: ó, você não vai viajar até Colônia, você está proibido de acompanhar o clube, você fica onde você estiver, enfim. E aí depois o Kahn, depois do título, foi lavar roupa suja no Twitter. Jogou que foi proibido de viajar. E agora, enfim, para terminar tudo isso, o Bayern de Munique está sem diretor esportivo e sem o seu CEO. Agora há uma força-tarefa com os velhinhos do Bayern para tentar aí organizar a próxima temporada enquanto não contratam um outro diretor esportivo. Então tá lá o Rummenigge, tá lá o Uli Hoeneß, né, que manda e desmanda no clube. Tudo isso tentando aí ver um norte para o Bayern de Munique na próxima temporada. Agora, que buraco que se enfiou um time que a gente, em fevereiro, com o Nagelsmann, considerava talvez um dos favoritos para vencer a Liga dos Campeões, né? Pois é. Que buraco que se enfiou, André. E um grande técnico, técnico promissor e tal. Tem muita gente aqui no chat, equivocadamente, falando do Schalke 04, que eu não citei ali na lista daqueles times que beliscaram. O Schalke não é campeão desde 1958, gente. E caiu, hein? Pois é, então assim, o Schalke não foi desses times que arrancaram título lá na Alemanha recentemente, não. O último foi em 1958.